Olá! Continuando no nosso assunto sobre as medidas de grandezas, hoje nós falaremos sobre medidas de massa. As medidas de massa surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Atualmente, é bastante comum fazer-se compras de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como verduras, carnes, ouro, entre outras coisas. Pelo sistema internacional, utilizamos como principal unidade de medida o grama. Veja que temos uma diferença. O grama é quando a gente se refere à medida de pesos e a grama é aquele matinho verde que a gente tem no nosso jardim, no nosso quintal. Seus múltiplos, quilograma, hectograma, decagrama, e seus submúltiplos, decigramas, centigramas e miligramas. Entre os múltiplos e submúltiplos da grama, existem alguns que são mais raros no dia a dia. E os mais comuns são, de fato, o quilograma e o grama e a miligrama. Gente, nós vamos estudar mais basicamente o quilo, que nós temos mais costume em usar. Nós normalmente compramos 1 quilo de arroz, 1 quilo de goma, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. Então, como nós utilizamos mais o quilo, então nós falaremos mais sobre essa medida. Existem outras unidades de medidas que são utilizadas para transações específicas, como a arroba, quando se refere à compra de carne. Eles vendem a carne na arroba, no quilo, são muitos quilos. O quilate, no caso, o quilate ele é mais utilizado na venda de ouro que 18 quilates. E a tonelada, que é quando pesado uma grande quantidade de grãos, por exemplo, 1 tonelada de feijão, 1 tonelada de milho. São medidas de proporções bem maiores. Aqui nós temos alguns instrumentos utilizados para medir massa. Podemos observar que são vários tipos de balança. As mais comuns da gente ver é essa aqui da Feira Livre. Essa também a gente consegue ver na Feira Livre, né? Que mais? Essa balança aqui, que os agentes de saúde ainda usam nas casas, pesando bebês nas cestinhas, nas bolsinhas. Aqui, essa aqui é bem utilizada em supermercados, a gente chama de balança digital. Quais? Aqui também nós temos essa, bem utilizada em supermercados, em açougues para medir pesos. E essa aqui, que é aquela que é no chão, a gente pisa em cima, normalmente para dar o peso corporal das pessoas, certo? Então, esses são alguns tipos de balanças. A unidade de massa, no Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos como unidade de medida a massa, o grama. Essa unidade de medida é, sem dúvida, a mais presente em nossas vidas, o que não quer dizer que não existem outras. Apenas medimos a massa em grama na maioria das vezes. Essa medida tem várias razões, como relações comerciais, realização de experimentos na química, física e biologia, entre outras coisas. O grama possui o que conhecemos como múltiplos, unidades de medida utilizadas para representar a massa, que são objetos com massa maior que o grama. Quando a gente fala de quilo, 1 quilo são 1000 gramas. Mas a gente sabe que quando a gente se refere a medicamentos, nos medicamentos, normalmente as medidas são menores que o grama, são os miligramas. A gente tem o hábito de dizer, eu tomo essa medicação, ela é de 2 miligramas, ela é de 500 miligramas. Então, é sempre uma proporção menor. Na unidade de medida, a gente vai ter a unidade maior e a unidade menor. Maior que o grama, menor que o grama. O quilograma, ele é utilizado na medição do peso da carne de vaca, do café, da margarina, do frango, do peixe, das frutas, legumes, verduras, bolos, doces, pães, biscoitos e outros. Aí, a gente tem a amostra da carne, do bolo, das verduras e do peixe.
O quilograma também é utilizado nas balanças que medem o peso de pessoas, de carnes, verduras, legumes, farinha de trigo, frutos e outros produtos. Aqui, seguindo, eu trago para vocês, olha aí, 3 modelos de balança. Na primeira balança, nós temos a pessoa subindo e vendo quanto ela tem de massa corporal, popularmente chamado quanto pesa. Eu estou pesando tantos quilos. Essa outra balança é aquela utilizada para o peso das coisas. A gente vê normalmente nos supermercados, nos frigoríficos, para medir o peso da carne, o peso dos queijos, peso de verduras. E esse aqui a gente vê mais nas feiras livres, que é chamado de balança de pratos, onde você coloca o quilo de um lado e do outro lado aquilo que você vai pesar. Aqui nós temos alguns exercícios, por exemplo, pinte os produtos que podem ser comprados no quilo. Já que a gente não iria pintar, vamos ver o que seria. Você compraria o tecido no quilo? Esse primeiro desenho? Tecido se compra no quilo? Às vezes, em algumas lojas, vendem malha no quilo, mas é mais difícil. Mortandela? Sim, compramos no quilo. Queijo? Também compramos no quilo. Arroz do bom, tipo 1, compramos no quilo. Leite é no quilo? Não, a menos que seja leite em pó. Normalmente nas caixinhas eles são integrais, eles são leite líquido, então não vende no quilo. Cimento também compramos no quilo e óleo não. Então, gente, na nossa aula de hoje nós falamos sobre o quilograma, que é utilizado que é o símbolo do quilo, e grama, que é só a letra G, que é o símbolo do grama, que são utilizados no nosso dia a dia como peso básico, como medida mundial, para medirmos o peso, para medirmos, como unidade de medida do peso que a gente usa no nosso dia a dia para medir as coisas. Com seu professor de turma, pratiquem alguns exercícios, não só esses aqui mostrados, mas outros também, para que você fixe bem este conteúdo. A todos uma boa aula, boa sorte!